Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Meu nome é Guilherme Ramada e hoje nós vamos tratar dos poderes e dos deveres dos administradores públicos. Pois bem, há uma aula específica sobre o interesse público e o regime jurídico administrativo. E quando nós mencionamos os princípios expressos, os princípios reconhecidos e principalmente a supremacia do interesse público, nós mencionamos alguns privilégios, algumas prerrogativas que a administração pública tem em face dos particulares. Pois bem, os poderes e deveres dos administradores públicos são justamente prerrogativas e sujeições conferidas aos agentes do Estado para que executem certas funções. Então, se o agente público, os agentes do Estado, eles têm que atuar em prol do interesse público, eles vão poder utilizar mecanismos mais amplos do que o de nós como indivíduos. Então, por exemplo, quando eu quero adquirir uma casa, eu posso realizar um contrato de compra e venda e o outro indivíduo não é obrigado a aceitar. Se o Estado precisa daquele imóvel e preenche os requisitos que estão previstos na lei, ele pode entrar numa negociação com a parte, mas se ela não quiser, ele pode desapropriá-la. Lógico, não é tudo muito simples, justamente porque existem prerrogativas e sujeições conferidas aos agentes do Estado, o que significa que os agentes do Estado eles também possuem uma série de limites que talvez nós como indivíduos, utilizando nossa autonomia, não tivéssemos. As prerrogativas elas são poderes instrumentais indispensáveis para que o poder público possa perseguir o interesse público, e as sujeições são características inerentes à atuação dos agentes públicos e que, quando desrespeitadas, vão ensejar a responsabilização desse agente. O poder administrativo, são as prerrogativas, o poder administrativo, o poder dos administradores públicos, eles são as prerrogativas outorgadas aos agentes públicos para permitir a atuação voltada ao interesse público. Então, o primeiro elemento desse conceito que a gente vai marcar é o interesse público. Só há razão na prerrogativa se for para perseguir o interesse público. Usar de uma prerrogativa fora do interesse público é um ato ilegítimo. Contraria a própria função que esses poderes exercem para a administração pública. Permitir a atuação voltada ao interesse público. E os poderes são conferidos aos agentes públicos, porque são os agentes que vão revelar a atuação da administração. Existem algumas características desses poderes administrativos, dos poderes que os administradores públicos possuem. Primeiro, eles são irrenunciáveis. Se a lei conferiu determinado poder, a lei em sentido amplo, desde a Constituição até as normas infralegais, se ela conferiu determinados poderes, tudo com base na lei, sempre a atuação pautada na lei, significa que o agente público deve usar esses poderes. Eles são irrenunciáveis. O agente público não pode falar assim, não, eu não faço questão desses poderes, eu prefiro outras vias. Não, as outras vias talvez possam ser utilizadas, mas eles não podem abdicar do seu poder. Um exemplo é o poder de polícia, que a gente vai estudar mais para frente nessa mesma aula. Se o Estado, se ao agente público foi conferido o poder de polícia, então ele vai lá, ele vai checar se, por exemplo, um estabelecimento está cumprindo as normas sanitárias. A vigilância sanitária
vai ao estabelecimento e fala, não, você não está cumprindo, você precisa mudar isso, mudar aquilo, vou interditar o seu estabelecimento, talvez vou aplicar uma punição. O agente público da vigilância sanitária, ele não vai poder chegar e falar assim, não, eu não gosto disso, acho isso uma arbitrariedade, vou tentar chegar num consenso com aquele empresário. Olha, ao invés de... Você está desrespeitando normas, está fornecendo, por exemplo, alimentos estragados para as pessoas. Mas não tem problema. Pare de fazer isso. Veja, a atuação consensual da administração pública é cada vez mais defendida, maior, mais salutar. De qualquer forma, o agente público não pode afirmar que o poder que lhe foi atribuído ele não vai aplicar. Não, o agente público vai aplicar. Ele pode aplicar a aplicação desse poder pode ocorrer de diversas formas. Inclusive, pode ser mais efetivo se for consensual. Por isso que se fala sempre em penalidades educativas, né? Uma função educativa de penalidades, tipo multa por excesso de velocidade. Tem um critério educativo, justamente por isso, porque é uma forma mais efetiva de se conseguir o objetivo da lei. Mas os poderes são irrenunciáveis. E eles são irrenunciáveis e devem ser obrigatoriamente exercidos pelos titulares. Por quê? Porque os poderes eles revelam o interesse público, o interesse da coletividade. E o agente público exercendo atividade administrativa em prol da coletividade, ele não pode definir aquilo que é ou não melhor de acordo com contrariando o que a norma já estabeleceu. Os poderes administrativos eles são conferidos em prol da coletividade e se o agente público que é detentor desse poder e que não pode renunciar a esse poder, que deve obrigatoriamente utilizar e que deve ter sua atuação pautada na lei, ele tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o abuso de poder é o reflexo da conduta ilegítima do administrador quando atua fora dos parâmetros legais. Então, embora o agente público tenha um poder que lhe foi outorgado, ele não pode atuar fora desse poder. Porque se ele atuar fora desse poder, ele vai ter uma atuação ilegítima. E quais são as duas causas de abuso de poder? O excesso de poder e o desvio de poder ou desvio de finalidade. Essas duas causas elas levam à sua responsabilização. O que é o excesso de poder? O excesso de poder é quando a gente atua fora dos limites da sua competência. E o que é o desvio de poder ou desvio de finalidade? É quando a gente atua dentro dos limites da sua competência, mas se afasta do interesse público. Veja, o princípio da legalidade, a administração só pode fazer aquilo que a lei determina, o agente público só pauta a sua atuação pela lei. E pela lei, sempre em sentido amplo, inclusive sendo influenciado pelos mais diversos princípios reconhecidos e expressos no caput do artigo 37 da Constituição. Mas fora do poder, ele pode atuar com excesso ou com desvio. As duas causas vão levar à sua responsabilização. O excesso de poder, o agente atua fora dos limites da sua competência. Isso significa que o abuso de poder foi revelado por uma atuação não prevista para aquele agente público. Então, por exemplo, o fiscal da vigilância sanitária, ele está lá olhando os estabelecimentos e vê um veículo parado parado numa zona controlada, né? Em alguns lugares é chamado de zona azul, outros lugares é chamado Star, são os estacionamentos rotativos. Ele vê um carro que não está com um carnezinho lá mostrando que ele está lá respeitando a rotatividade. E daí ele fala assim, olha, esse carro é do proprietário do estabelecimento que eu estou fiscalizando. E veja, eu estou fiscalizando, esse estabelecimento tá horrível, eu não gostei,
do proprietário, ele foi extremamente deseducado, impediu o nosso acesso. Quer saber? Eu vou aplicar tudo que eu posso de punição. Ele pode aplicar as punições dentro daquela atribuição sua. Ele não pode chegar e falar assim, não, eu vou aplicar uma multa de trânsito. Não é a atribuição dele, ele agiu fora dos limites da sua competência. E às vezes esse limite da sua competência, ele é muito... os limites eles são muito sensíveis. Por exemplo, um professor dentro de uma sala de aula, ele está lá para passar o conteúdo, vai exigir alguma disciplina dos seus alunos, mas ele não é o responsável por todos os aspectos da educação do aluno. Ele não pode atuar como se fosse pai dos alunos, embora muitas vezes eles são até mais do que os pais dos alunos, mas isso não significa que ele vai poder olhar e falar assim, vou imprimir uma punição, um castigo físico. Não pode. Não é compatível com a sua atuação. Veja, então o abuso de poder, no caso concreto, ele é muito sensível de ser percebido. Ou não, flagrantemente percebido. Por exemplo, um prefeito, ele decide fazer uma licitação, a licitação exige um parecer prévio da advocacia pública, mas ele fala, eu sou advogado, pode ser, eu entendo muito mais que os advogados públicos que são contratados, são servidores do município. Então eu mesmo dou o parecer. Olha, peraí, existe uma previsão de que tem um órgão específico para realizar essa função. Esse órgão tem que ser ouvido, ainda que se discorde dele. Se você não ouvir, se você suplantar essa atuação, você vai estar agindo com abuso de poder. E o desvio de poder? O desvio de poder é ainda mais sensível. Por quê? Porque o desvio de poder ou o desvio de finalidade, o agente atua dentro dos limites da sua competência, mas ele se afasta do interesse público. Então, ele, em tese, não desrespeitou aquilo que a lei atribuiu ao seu cargo. Ele agiu dentro daqueles poderes otorgados pela norma. Só que ele agiu buscando um interesse diverso do da norma. Ele agiu buscando um interesse próprio, ou um interesse de alguém que ele quer ajudar. É muito sensível o desvio de finalidade. É lógico que em casos, por exemplo, de corrupção, fica bem escancarado que o agente público agiu com desvio de finalidade. Por exemplo, realizei determinada licitação para obter um percentual desses recursos na minha campanha para as próximas eleições. Ou, porque a empresa ela me ajudou na minha eleição, então agora eu vou conceder um contrato, vou direcionar uma licitação a ela. Olha, eu estou dentro do meu poder, só que eu estou agindo com desvio de finalidade. E aí vem aquele caso. Não gosto de determinado indivíduo. Sou prefeito de uma cidade e esse indivíduo é muito chato. Ele fica pegando no meu pé e por mais que eu faça tudo certo, ele fica pegando no meu pé. Então quer saber o que eu vou fazer? Eu preciso construir uma avenida. E a casa dele é ali próximo no caminho. Eu vou fazer a avenida de uma forma que eu vou ter que desapropriar a residência dele. Por quê? Porque daí ele vai sentir o meu poder. Não pode. Por mais que seja necessário eventualmente desapropriar, isso tem que ser feito por razões técnicas. Não pode o administrador ir lá e fazer isso por interesses privados. E daí tem aquele clássico exemplo, né, de que o prefeito utiliza uma máquina pública para o interesse específico de uma área que para ele é mais benéfico, ainda que seja necessário. Então, por exemplo, numa cidadezinha do interior em que tem muita estrada de terra, tem uma máquina para consertar todas essas estradas de terra.
Depois de cada chuva, o prefeito fala assim, olha, fala para o setor responsável, eu quero que você primeiro faça determinada estrada, todas as vezes que chover. Por quê? Ah, porque minha casa fica naquela região. Veja, aquela máquina teria que consertar a estrada. Mas o que motivou a escolha foi o interesse próprio, ele se afastou do interesse público. Agora, se o prefeito ele pega essa máquina e fala assim, olha, não, faça uma obra dentro da minha propriedade. Não, ele agiu fora dos limites da sua competência com um excesso de poder. O poder discricionário. O princípio da legalidade, ele manda que o agente público se submeta à lei. Nem sempre a lei vai exprimir exatamente a conduta do administrador ou do agente público. Aliás, seria até impossível que uma lei estabelecesse todas as condutas possíveis na prática para todos os agentes públicos. Seria muito complicado. Como o agente público se porta, como o agente público tem que decidir, não é um roteirinho, a lei não é um roteiro fixo. Ela precisa ser, para ela conseguir abarcar todas as hipóteses reais, ela precisa permitir uma flexibilidade, e está aí talvez o papel de nós, intérpretes do direito. Mas a lei ela vai deixar claro quando o administrador, por critérios de conveniência e oportunidade, vai poder exercer a sua escolha. É o poder discricionário. É um juízo de conveniência e oportunidade dentro dos limites estabelecidos pela lei. Então, a lei ela vai estabelecer onde o agente público vai possuir esse juízo de conveniência e oportunidade. E daí vem a questão. Esse juízo de conveniência e oportunidade, ele pode ser controlado pelo Poder Judiciário. Por quê? Porque se a lei conferiu liberdade para o administrador público, pode um poder externo restringir essa liberdade? Isso foi discutido por muito tempo. E por muito tempo se falou assim, olha, o controle do Poder Judiciário é um controle de legalidade, ou seja, vamos ver se o agente público não agiu fora dos limites de discricionalidade que a lei lhe atribuiu. Mas hoje, a noção do que isso significa é muito mais ampla. Então, se admite, inclusive, que o Poder Judiciário e os órgãos de controle exerçam um controle de finalidade. Veja, a lei atribui um juízo de conveniência e oportunidade em busca de determinado fim. O administrador não pode usar o seu juízo de conveniência e oportunidade para se afastar desse fim. Então, o controle do Poder Judiciário sobre os atos discricionários é um controle de legalidade, sim, mas legalidade em sentido amplo, inclusive quanto à finalidade da norma. Em contraposição ao poder discricionário, a gente vai ter nós teremos os atos vinculados. Os atos vinculados são justamente aqueles atos que a lei não permite esse juízo de conveniência e oportunidade, afirmando exatamente aquilo que deverá ser executado. Então, por exemplo, no estacionamento rotativo mencionado, se o fiscal de trânsito ele olha e percebe que não há uma cadernetinha do estacionamento rotativo, né? A zona azul, área verde, estar, a cor varia de acordo com o município, de acordo com a história da sua implantação no município. Ele não tem a opção de falar assim, não, mas aqui acho que pode, né? Não, ele tem a sua função, ele foi atribuído uma função e ele vai ter que cumprir. Então, no caso, aplicar a multa, ou de acordo com a proporcionalidade, se ele percebeu que a pessoa só encostou e estava indo comprar, não, aguardo ele comprar aquela cadernetinha, ou ele está saindo, não vou multá-lo. Veja, ele tem que aplicar a multa dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
O poder regulamentar. Quando estudamos as funções próprias, né, o poder executivo tem a função administrativa, o poder judiciário, a função jurisdicional, o poder legislativo, a função normativa. O poder legislativo e o poder judiciário tem funções como função imprópria, a função administrativa também para promover os seus instrumentos. Então, eles realizam concurso para os seus servidores, eles realizam licitação para a compra dos seus equipamentos, eles seguem as normas inerentes à função administrativa. Pois bem, o Poder Executivo, ele tem a função própria administrativa, mas ele também possui a prerrogativa para complementar a lei, permitindo a sua aplicação. Esse é o poder regulamentar. É a prerrogativa que a administração pública possui para complementar a lei, permitindo sua aplicação. Embora a administração pública se submeta aos termos da lei, por vezes, e isso é muito comum, a lei precisa ser complementada para que possa ser aplicada na prática. Então, há uma função normativa do Poder Executivo, que alguns vão caracterizar como uma função imprópria, mas é uma função reconhecida, necessária para que o Estado possa funcionar. E como função normativa que esse poder regulamentar, ele vai ter que exprimir normas de caráter geral, com abstração e impessoalidade. Veja, quais são os limites desse poder regulamentar? Os limites do poder regulamentar é da própria lei que ele regulamenta. O objetivo do poder regulamentar é possibilitar a aplicação da lei nos casos concretos, respeitadas as peculiaridades da atuação do agente público, do poder executivo. Então, uma lei pode ser regulamentada de forma diferente por cada município, dentro dos limites que a lei permite. Jamais a regulamentação pode contrariar ou desrespeitar de qualquer forma essa lei. Ela vai ter que seguir os limites legais. O poder de polícia. Talvez o poder mais importante, mais mencionado. Por quê? Porque ele revela a supremacia do interesse público. Por várias vezes o interesse particular tem que ceder ao interesse coletivo. E, tradicionalmente, se falava que o poder de polícia seria uma intervenção do poder público sobre as atividades individuais, para assegurar que essas atividades individuais estivessem em conformidade com o interesse da coletividade. Mas não é esse o conceito que a gente vai apresentar aqui. O conceito de poder de polícia que a gente vai apresentar é poder de polícia como a prerrogativa da administração pública para disciplinar o exercício da autonomia privada, adequando-a aos preceitos legais. Então, o poder de polícia é uma prerrogativa da administração para adequar o exercício da autonomia privada aos preceitos legais. Então, normalmente está atrelado ao alvará de funcionamento, ao guarda de trânsito que se preocupa com estacionamento rotativo, com questões urbanísticas, por exemplo, quando vai construir um imóvel, precisa ter a BITS, precisa respeitar uma série de limitações. O poder público tem que verificar se essas limitações estão sendo respeitadas, e ele o faz através do poder de polícia. Características do poder de polícia. Ele deve respeitar a proporcionalidade, o que significa que ele deve ser necessário, adequado e compatível com os valores constitucionais. Deve sempre perseguir os objetivos da legislação e ele não vai poder ser delegado. A noção do poder de polícia ele foi sendo ampliada com o tempo. Então, por quê? Porque as atividades do Estado aumentaram, as atribuições do Estado aumentaram, o Estado liberal, aquela noção de Estado liberal, onde prevalecia a autonomia, ela foi sendo reduzida, o Estado teve suas prestações aumentadas. Então, se o Estado tem uma função maior de zelo sobre a autonomia privada, o poder de polícia acompanhou essa evolução e aumentou a sua área de atuação. Todavia, o poder de polícia
ele não pode ser confundido com outros institutos que envolvem uma limitação do Estado para com os indivíduos. Principalmente, ele não pode ser confundido com a atividade regulatória do Estado e com o serviço público. Embora alguns autores ainda discutam e ainda afirmem que há uma certa confusão e que nessas atividades ainda assim existiria uma parcela do poder de polícia. Mas veja, o serviço público, por exemplo, o Estado, há uma prestação de serviço pelo Estado. Por mais que o Estado atue contra um indivíduo ou a favor de um indivíduo em prol da coletividade, há uma atuação positiva, normalmente um fornecimento de algo do Estado para um particular. Enquanto no poder de polícia há uma limitação. O Estado atua, o Estado vai verificar, mas vai limitar a atuação do particular. E a atividade regulatória do Estado é o Estado fazendo intervenções ou fazendo atuações na lei em prol do fomento, da regulação do mercado. Isso também não é o poder de polícia propriamente dito. Mais um poder, mais uma expressão do poder regulador. O poder de polícia está muito mais ligado justamente a isso. A atuação do Estado para limitar a autonomia da vontade dos indivíduos e para assegurar que a autonomia da vontade esteja em consonância com o interesse da coletividade. É por isso que o poder de polícia ele não pode ser delegado e o Estado pode cobrar uma taxa pela sua prestação, porque ela pode ser individualizada. Aqui não é aula de direito tributário, mas ela pode ser individualizada e esse serviço do Estado fiscalizar o indivíduo, ele pode ser, ele pode exigir uma remuneração pela administração. Então, por exemplo, o alvará de funcionamento, mesmo que a prefeitura não vá lá verificar, quando o empresário vai abrir o seu comércio, ele vai e paga uma taxa, por quê? Para a prefeitura ir lá e assegurar que a sua atividade está respeitando o interesse da coletividade. Poder hierárquico e disciplinar. Existem uma série de poderes que classicamente se ensinava e que eles estão presentes hoje, mas eles perderam um pouco de importância. O poder hierárquico e disciplinar, eles estão entre esses poderes, né? O que é o poder hierárquico? O poder hierárquico permite que o administrador organize piramidalmente os seus órgãos, estabelecendo uma relação de hierarquia e subordinação, distribuindo suas competências e permitindo a revisão dos atos. Ou seja, a administração pública, isso a gente vai ver na aula de organização da administração pública, ela seria organizada de uma forma piramidal, de modo que o chefe do Poder Executivo ele fosse controlando através de seus secretários, que daí vão contratar os órgãos técnicos, e tudo vai dar uma pirâmide de hierarquia e subordinação. Mas nem a hierarquia, nem a subordinação é ilimitada, né? Hoje, o chefe do Poder Executivo ele possui uma série de limites para aquilo que ele vai poder exigir do resto da pirâmide, da base da pirâmide, principalmente os órgãos técnicos, que vão deter autonomia técnica e alguns, inclusive, uma autonomia constitucional. O poder disciplinar ele permite punir as infrações funcionais dos agentes públicos. Veja, se há uma pirâmide, uma organização piramidal, quando houver algum problema na base da pirâmide, alguma inconformidade, cabe à parte superior sanar a irregularidade. Então, por exemplo, um agente público da base da pirâmide agiu com abuso de poder. Cabe ao seu superior atuar de modo que ele puna a infração do agente. Mas pode ser
que esse superior decida não fazer isso, quando deveria. E a gente já viu que, quando isso ocorre, o próprio superior está cometendo uma infração, já que ele não pode dispor dos seus poderes e ele não pode agir como ele quer. Ele tem que agir pautado e subordinado na lei, de acordo com o que a coletividade espera dele. Então, o superior dele vai aplicar uma punição. É mais ou menos essa a lógica. Nos processos administrativos, normalmente, o que se atribui ao chefe do executivo são os processos mais graves que vão resultar nas penalidades mais severas. E os processos menos graves, eles vão poder ficar na mão daqueles superiores imediatos. A gente vai ver na parte de servidores públicos como isso funciona. Esses são os principais poderes mencionados pela doutrina. A gente está vendo de uma forma muito simplificada, muito rápida, principalmente o poder de polícia, que é objeto de muitos estudos, e normalmente de um trecho bem grande dos manuais. E daí a gente só vai mencionar os deveres dos administradores públicos, né? O estudo dos deveres, antes ele era concentrado, e hoje ele está diluído por todo o direito administrativo. Por quê? Porque a gente viu que na aula de regime jurídico, que a gente busca no regime jurídico administrativo, naquela parte do manual que se fala sobre regime jurídico administrativo, buscar a unidade e coerência para o direito administrativo. Mas cada parcela daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente aplica, vai possuir normas muito particulares, com regimes jurídicos específicos, né? Já que é um recorte metodológico. Então, esses deveres, cada uma dessas matérias que a gente vai estudar, ela vai possuir deveres próprios, deveres específicos e deveres que vão constar das normas que incidem, que a gente vai tentar mencionar nas aulas. Os deveres gerais mais mencionados pela doutrina são os deveres de probidade, de prestar contas e de eficiência, né? Todos ligados aos princípios constitucionais e todos ligados ao interesse público, ao interesse da coletividade. Então, os agentes públicos, ser agente público não é só uma maravilha, não é só ganhar estabilidade depois de 3 anos, né? Ou vitalicidade, se a sua carreira permitir isso, como a da magistratura e do Ministério Público, depois de 2 anos. Mas não, há uma série de sugestões. O servidor público ele não pode escolher o que ele faz, ele não pode escolher como deve fazer, não. Quem escolhe, quem faz são as instâncias competentes para isso. Cada um tem a sua competência. E o servidor público ele deve agir pautado nas suas sujeições, nas sujeições que o seu cargo, a sua função lhe imprimem. E principalmente probidade, né? A probidade não precisa, a gente não precisa esclarecer muito, porque é isso mesmo, é aquela noção de ser honesto, agir de acordo com o melhor, com o interesse público, mas sempre de forma honesta, forma correta. Prestar contas tudo que o servidor público faz, ele tem que ter uma motivação e tem que permitir o controle. Então, vai exigir uma motivação, vai exigir uma prestação de contas. E eficiência é aquilo que a gente já viu na aula de princípios, né? Os princípios reconhecidos, ele tem que adotar o melhor ou as melhores opções de acordo com aquilo que o ordenamento disponibiliza. Essa é uma aula introdutória, as noções são abrangentes. Volto a informar a necessidade de que em provas específicas cada um dos poderes ou mesmo os deveres possam ser estudados de uma maneira mais aprofundada, de acordo com aquilo que o candidato necessite. Então fico por aqui, muito obrigado e até a próxima.